Voltemos agora ao nosso segundo tema, que é justamente o processo de reforma e abertura. Mas antes de falarmos do processo de reforma e abertura, é importante considerar que a China, quando da criação da República Popular, ela adotou, em linhas gerais, o modelo soviético de economia. Quais são as características desse modelo soviético? Particularmente, você abole aquilo que podemos chamar a teoria do valor. Em que medida isso ocorre? A distribuição das mercadorias, ela vai se dar muito mais por uma decisão burocrática de um departamento de planejamento que se encontra, por exemplo, em Moscou ou em Pequim, e essa economia ela tende a distribuir, né, a organizar, numa questão, organizar a produção, né, e a partir daí tentar distribuir essa produção, não, por exemplo, de acordo com o poder de compra das pessoas, mas estipulando anteriormente aquilo que deveria ser o mínimo para que uma família pudesse sobreviver. Considerando, por exemplo, tanto a experiência soviética como a experiência chinesa, que surge em países em que graçava a fome e uma imensa desigualdade social, né, num primeiro momento essa postura parecia bastante acertada. Uma outra característica que merece consideração é que, por esse fato de serem economias atrasadas, o processo de acumulação de capital, ele muitas vezes acontecia não só pela centralização das decisões econômicas, mas muitas vezes tirando o excedente econômico do campo e transferindo esse excedente econômico para a cidade. Porque a pergunta é possível ter um país desenvolvido sem siderúrgica, sem petroquímica, sem capacidade de geração de energia elétrica, sem produção de motores? Então, do ponto de vista dos planejadores da economia socialista de tipo centralizado, né, essa questão de criar um departamento de bens de produção era um pré-requisito para, num segundo momento, você desenvolver o setor de bens de consumo. Esse tipo de economia, né, de economia centralizada, em que o Estado estava encarregado de produzir desde toneladas de minério de ferro ou de aço, né, a milhões de barris de petróleo, isso já era questionado, por exemplo, durante a década de 40, por um economista polonês chamado Oskar Lange. Ele colocava que seria muito fácil, por exemplo, para o planejador central definir ou colocar as diretrizes para a produção daquilo que é perfeitamente quantificável, como, por exemplo, uma quantidade X de aço, uma quantidade X de energia elétrica, uma quantidade X de petróleo. Porém, passando para o setor de bens de consumo, seria muito complicado estabelecer, né, a produção de bens de acordo com o gosto ou com aquilo que as pessoas queriam. Fazer aquilo, né, que Kuznets fez, a matriz de insumo-produto, né, Kuznets-Leontiev, a matriz de insumo-produto, né, é algo que, de certa forma, garante a possibilidade do planejamento econômico. Agora, quantas equações seriam necessárias, por exemplo, para você produzir calçados? Então, primeiro grupo, né, de variáveis, masculino e feminino. Aí depois você multiplica isso por 2, você poderia colocar para inverno ou para verão, né? Ou o calçado esportivo, ou o calçado social, ou o calçado de trabalho, né? De você pensar, por exemplo, o calçado ele é um sapato, uma bota ou uma sandália, né? Tudo isso fica difícil, por exemplo, para o planejamento central definir aquilo que as pessoas queriam. Então, por exemplo, era muito comum na União Soviética você ter num supermercado do governo uma quantidade enorme de botas enquanto as mulheres queriam sandália.
A economia socialista na União Soviética, até certo ponto, particularmente até a década de 60, funcionou de maneira invejável. Tanto é que os soviéticos, né, chegaram num certo momento a rivalizar tecnologicamente com os Estados Unidos. Depois disso, algo aconteceu que foi diminuindo o nível de produtividade na União Soviética. A experiência chinesa não é exatamente igual à da União Soviética, né? Porque a gente tem que considerar a especificidade de cada país. Mas, por exemplo, enquanto ainda existiu o plano centralizado, Mao Tse-tung tentou um processo, né, que outras pessoas diriam voluntarista, que seria de alcançar o comunismo sem passar pelo socialismo na marra. Aquilo que foi chamado do grande salto adiante. Uma transformação importante foi a criação de comunas populares, que colocava as pessoas a viver em comunidades, né? As pessoas trabalhavam em grupos, em brigadas de produção, e cada comuna popular era responsável tanto pela produção de bens industriais, que é uma coisa interessante, né? Muito das indústrias, pequenas indústrias chinesas hoje, têm ainda essa origem, como também da produção agrícola. Em 1960, o plano foi abandonado, o grande salto adiante, frente a uma série de inconsistências econômicas que acabou redundando em fome generalizada na China. Então, 60 retorna o planejamento de tipo soviético para ser novamente, abre aspas, tumultuado em 1966 com a Revolução Cultural. A Revolução Cultural, ela tenta modificar a estrutura da sociedade chinesa, tenta modificar os valores da sociedade chinesa. Tenta superar, por exemplo, uma coisa que o Confúcio considerava importante, que era a questão da autoridade e do conhecimento. Então, as universidades elas foram abaladas, né, por centenas de milhares de jovens, né, que questionavam a competência técnica e cobravam muito mais a firmeza ideológica ou a adesão à causa de Mao Tse-tung, de professores e de outros técnicos do governo. Do ponto de vista prático, a Revolução Cultural acaba em 69. Do ponto de vista formal, ela só vai acabar em 76, quando Mao Tse-tung morre. Em 76, entre 76 e 78, você tem uma disputa política muito grande no seio do Partido Comunista Chinês. E isso mais ou menos se resolve no Congresso de 1978, dezembro de 78, em que se coloca a discussão de se aprofundar a industrialização chinesa, né? Aumentar a velocidade do desenvolvimento chinês, de tal forma de que a China deixasse de ser um dos países mais pobres do mundo, né? E passasse a ombrear outros países, como ela ombreava antes da Guerra do Ópio. Então, quando Deng Xiaoping, né, decide, por exemplo, em 1978, dezembro de 78, acelerar o processo de reforma e abertura, para com isso aumentar a velocidade do crescimento chinês, o primeiro ponto que é atacado não é a indústria, é justamente dissolver as comunas populares, né? Dissolver as brigadas de produção e instituir a propriedade familiar, usufruto familiar da propriedade rural. Então você parcela, por exemplo, as propriedades em lotes, e esses lotes e as famílias elas têm um incentivo econômico, qual seja, para além daquilo que era a cota que eles deveriam vender a preço fixo para o Estado, eles poderiam vender no mercado o excedente econômico. Então, em 80, 81, essa política se mostrou acertada, porque a oferta de alimentos, né, aumentou substancialmente. Uma observação pequena que deve ser feita com relação ao processo de abertura é que ele começa, né, tenta libertar forças econômicas na China, porém, ele não sabe em qual sentido dirigir. Né? O ditado chinês é atravessar o rio tateando as pedras, ou seja, você dá um passo, tem certeza que isso não tem volta, e aí você inicia um outro passo.
E esse passo seguinte, do ponto de vista chinês, foi justamente a abertura de zonas econômicas especiais. Algo que no Brasil é muito familiar para a gente, que é a Zona Franca de Manaus. Então, naquelas zonas econômicas especiais, os empresários de fora teriam um incentivo, né, para produzir, para trazer tecnologia, para trazer técnicas de management, de gerenciamento administrativo, tinha incentivos de tributos, né? E qual era o objetivo disso? Né? Expandir o comércio exterior chinês, absorver capitais, num primeiro momento particularmente capitais de chineses no exterior, a chamada diáspora chinesa, e em seguida, né, conseguir absorver tecnologias para modernizar as próprias plantas industriais da China. Esse processo que se inicia no começo da década de 80, ele caminha muito bem até 1989, né, quando começam a aparecer, né, não só problemas internos da China, mas também os problemas relacionados à falência, ou à crise, ou o derrumbe, né, de todas as economias vinculadas ao modelo soviético. Né? Num primeiro momento, a Alemanha Oriental, Romênia, Polônia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, e em 91 a própria União Soviética se desintegrava e o Partido Comunista perdia o poder. Então, 89 reflete essa crise e reflete insatisfações dentro da sociedade chinesa com a velocidade da abertura econômica, com o aumento de preços, já que os preços deixam de ser gradativamente controlados pelo Estado e vão sendo liberados até chegar ao momento em que não tem mais o controle do preço, não tem mais dois preços no mercado. Não tem aquela via de a formação de preço por dois caminhos, né? O preço estatal e o preço de mercado. Tudo conflui para um único caminho, que é o preço sendo formado no mercado. Em 1991, a China entra num impasse de saber se avança na reforma ou se recua. Né? Vide, por exemplo, o que tinha ocorrido na União Soviética. E a atitude do governo chinês, particularmente Deng Xiaoping, em dezembro de 91, depois de visitar aquelas cidades do sul da China que iniciaram o processo de abertura, né, foi de, ao invés de recuar, avançar. E nesse momento abrir o comércio exterior, abrir a entrada de investimento para todo o litoral da China. Né? Então você tem empresas, né, em Xangai, Pequim, Tianjin, né, o norte da China, recebendo investimentos estrangeiros, né, e a China efetivamente entrando em cadeias produtivas. Um aspecto interessante na década de 90, né, é que também na China inicia um processo de privatização, algo similar com aquilo que acontece, por exemplo, aqui na América Latina. O problema na China é que o processo de privatização ou de reestruturação da propriedade do Estado vai se dar, né, em grande parte, por exemplo, entregando o controle do governo para os gerentes e para os trabalhadores de uma fábrica, vendendo a própria fábrica para grupos privados chineses ou grupos privados internacionais. Mas o que é mais interessante, aquelas empresas que os chineses consideravam estratégicas, estas empresas não foram vendidas. Né? Qual que é o impacto disso? É o fato daquela política que eles consideram, né, que era o nome da política, reter as grandes, aquilo que era considerado estratégico, e soltar as pequenas. Né? Com isso, né, você teve um aprofundamento da economia de mercado na China. Né? Uma empresa estatal que antes só tinha preocupação de vender, depois que ela é obrigada a produzir no mercado, ela vai ter que ter, ela passa a ter a obrigação não apenas de produzir, mas de produzir coisas que as pessoas queiram. Uma coisa interessante, se pergunta assim, tem marketing na China? É claro, o marketing foi introduzido porque as empresas disputam o mercado com outras empresas para saber quem vai vender tênis, quem vai vender outros produtos. Então esse é um aspecto interessante, né?
que aumentem muito a economia de mercado por conta disso. Mas, por outro lado, né, nós poderíamos perguntar, e como ficam as grandes? As grandes são organizadas em conglomerados. Hoje, esses conglomerados eles representam mais ou menos um total de umas 120 megacorporações, corporações que chegam a ter 50 mil, 100 mil trabalhadores. Essas empresas estão localizadas em setores estratégicos da economia, como o setor de defesa, o setor de energia, telecomunicações, satélites, transportes, né? Energia especificamente, pensando o setor de petróleo, que tem 4 grandes empresas do governo chinês que tem esse papel. Você tem setores de alimento, esses setores eles são coordenados, né? Por exemplo, a grande importação de grãos, a grande importação de commodities, ou mesmo as joint ventures realizadas, por exemplo, pelo McDonald's, são com essas grandes empresas chinesas. Né? Para dar um outro exemplo disso, né? De como esse setor estratégico ele é tratado com muito cuidado pelo governo chinês. Apesar de tudo isso, ter que vender no mercado. Muitas dessas empresas estatais têm ações vendidas, inclusive na Bolsa de Nova York, não apenas nas bolsas chinesas de Xangai, Shenzhen ou Hong Kong, mas também em Nova York. Essas empresas, elas têm contribuído, por exemplo, com a base, né, daquilo que é o desenvolvimento chinês. A absorção de capital estrangeiro e de tecnologia é feito por essas empresas. Então, pegando o exemplo de uma empresa de automóvel de Xangai, que apesar de ser de Xangai, ela é uma empresa controlada pelo governo central. Essa empresa tem joint ventures com o governo, com a Volkswagen, por exemplo, e também com a General Motors. Essas empresas, elas produzem os modelos que a gente vê aqui. Por exemplo, em Xangai, você não anda em outro modelo de carro, né? Claro, grosso modo, mas a esmagadora maioria dos veículos de táxi em Xangai são da marca Volkswagen, e particularmente o nome que o brasileiro conhece, por exemplo, Santana. Outra empresa, por exemplo, que é vinculada ao aparelho de defesa, né? Uma empresa grande chamada Xi'an Aircraft, né? Que é vinculada a uma empresa maior ainda, a holding, que é a Vic. Essa empresa, por exemplo, Xi'an Aircraft, no mesmo instante em que ela faz os próprios aviões, ela produz partes, né, importantes do Boeing, e também elas produzem ônibus com a Volvo sueca. É uma questão interessante porque essas empresas, né, em que pese a diminuição do Estado na economia chinesa tenha caído muito, essas empresas elas acabam sendo a coluna vertebral da economia chinesa. A gente vai discutir no outro bloco, por exemplo, como que a China entra nessas cadeias produtivas, né? Mas é importante considerar que, apesar da privatização maciça que aconteceu na China, diferentemente do Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, ao invés de diminuir a importância do Estado na economia, reforçou, e o Estado se transformou, ficou mais capaz, por exemplo, de direcionar a própria economia. Nesse modelo de economia de mercado, poderíamos agregar uma outra questão. Né? Os créditos, né, eles são em grande parte concedidos por bancos estatais. Os bancos estatais têm praticamente o controle da oferta de crédito dentro da economia chinesa. Aí alguém poderia perguntar, mas a China não entrou na OMC? Ela não tem que abrir, por exemplo, o setor de serviços? Sim, de fato. Ela tem que abrir o setor de serviços, né? Mas isso se dá, por exemplo, não permitindo que o Royal Bank of Scotland, ou Citibank, ou HSBC, né, comprem, por exemplo, ou abram as suas próprias redes na China. Mas, pelo contrário, admitindo o sócio estrangeiro, né, numa percentagem de aproximadamente 20% do valor dos bancos. Se observar hoje, dentre os grandes bancos do mundo, a gente vai encontrar
bancos chineses ligados à agricultura, o Banco de Desenvolvimento, o Banco da China, o Banco da Indústria e do Comércio, né? São grandes bancos que têm esse papel, né, de fornecer o crédito dentro da economia chinesa, né? A propósito, né, muito se falava que esses bancos estavam podres. Eu ouço isso particularmente desde 2005, quando eu comecei a estudar a economia chinesa, né? E o que é interessante, justamente o FMI, o Banco Mundial, que advertia, por exemplo, sobre a fragilidade do sistema bancário chinês, né? Esses bancos fechavam os olhos sobre a fragilidade dos bancos de economias industrializadas, como a norte-americana, da União Europeia, por exemplo. O que é interessante observar em termos macros, por exemplo, quando alguém chega na China hoje, né, é que a China efetivamente se consolida como uma economia de mercado, né? De fato, por exemplo, os preços são formados dentro da China de acordo com o custo. Alguém fala assim, mas o preço na China é muito baixo. De fato, né? Os salários são baixos, mas os preços são baixos, por exemplo. É de você observar aquilo que nós pagamos aqui numa passagem de ônibus, né, que hoje é algo que chama muita atenção, né? Essa passagem de ônibus, ela custa aqui no Brasil aproximadamente $1,40. Né? Na China custa 1 yuan. Né? 1 yuan significa mais ou menos uns 25 centavos de dólar. Então você coloca isso no custo, na planilha de custo do que seria, né, o salário, você vê como que isso tende a baixar, né? Mas, por exemplo, você vai num supermercado, que pode ser o Walmart, que pode ser o Carrefour, ou um supermercado chinês, e você vai ter acesso a uma quantidade enorme de bens como não existia antes. Um outro aspecto interessante para concluir esse bloco é justamente de imaginar, né, a façanha, por exemplo, dessa economia de mercado da China, né, que num prazo de 30 anos tirou mais ou menos 600 milhões de pessoas da fome. É um dado, né, que merece ser considerado, né? Hoje, né, se estima, por exemplo, o tamanho da classe média chinesa entre 200 ou até mesmo 400 milhões de chineses. Isso reflete, por exemplo, no próprio consumo da China. Mas esses aspectos, por exemplo, esse impacto da China no mundo, vai ser a discussão nossa do próximo bloco, né? Então, até daqui a pouco.